pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão pelos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nesses primeiros domingos, deste ano, ao longo do mês de janeiro ou de fevereiro, e vai continuar ainda, vamos ouvindo na missa dos domingos o início do Evangelho de São Mateus, não bem o início, mas o capítulo 5, 6 e 7, onde se encontram aquelas palavras do Sermão da Montanha de Jesus. Há 2 semanas escutávamos o início desse sermão, que fala, com aquelas palavras do Nosso Senhor super conhecidas, que fala sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os pacíficos, várias coisas que vai dizendo Jesus, que é uma mentalidade muito contrária à mentalidade mundana, que a gente, muitas vezes o mundo só pensa em prazer, em dinheiro, em conforto, em tranquilidade, e Jesus fala bem-aventurados os pobres, os que têm fome e sede de justiça, os aflitos, e depois no final ele fala, bem-aventurados vós quando vos perseguirem, e disserem coisas contra vós, por causa de mim, porque tereis um grande prêmio no céu. Não é algo forte, chamativo isso? Bem-aventurados quando vos perseguirem. A gente não quer saber de sofrimento, de dor, de perseguição. Mas Jesus fala, bem-aventurados quando vos perseguirem. E logo depois disso, entra em outro discurso, continua esse discurso, mas para de falar das bem-aventuranças, continua o Sermão da Montanha, e foi o que nós escutamos no domingo passado na missa. Fala assim Nosso Senhor, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde o seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Essas são as palavras de Jesus, que ouvimos no domingo passado e que queria que nós fizéssemos um pouco de oração agora, que meditássemos nesse nosso recolhimento sobre isso daqui. Jesus fala que cada um de nós, que todo cristão, todo aquele que o segue, deve ser sal da terra e luz do mundo. Esse é o tema do nosso recolhimento. Vamos falar agora, nessa primeira meditação, dessa primeira comparação que faz Jesus, que nós somos sal da terra. O que significa isso? Quais as consequências que devem ter na nossa vida? E depois, na segunda meditação, passemos para outra imagem que usa Jesus. Vós sois a luz do mundo. E também que vê as conclusões, o que deve acontecer na nossa vida pelo fato de sermos luz do mundo. Então, primeiro, o sal. O sal era, em primeiro lugar, um produto muito valioso na antiguidade. Agora a gente não é que é super barato comprar sal, não é uma coisa que pese muito no orçamento das famílias, mas antes era um negócio mais importante, era um produto valioso. E então, até muitas vezes, parece que alguns soldados romanos ou outras profissões, eles eram pagos, o salário deles era com sal. Daí vem o nome de salário, porque dava um pouco de sal, porque era um produto de grande valor para muita gente, para muitas famílias. Então, era um produto de grande valor e por 2 razões. Uma porque dá gosto nas coisas, como é
para nós agora atualmente também. E antes não existia geladeira, né? Congelador, freezer para conservar os alimentos. Agora, se eu compro uma carne hoje, eu posso deixar ela congelada e dura um bom tempo, né? Congelada. Lá na época de Jesus não existia isso. Então, para conservar um pouco mais de tempo sem apodrecer, usavam o sal, né? Porque salgando a carne, ela durava mais tempo. Então, essas três coisas, né? Que o sal é valioso. O sal segura, né? E preserva da corrupção. E o sal dá gosto, dá sabor. São as três coisas que queria que nós procurássemos aplicar para a nossa vida espiritual. Que nós também temos valor, que nós cristãos devemos preservar o mundo da corrupção e nós devemos dar gosto, sabor para as coisas da terra. Então, a primeira coisa é pensar nisso, né? Eu tenho um grande valor diante de Deus. Vamos meditar nisso, né? Aprofundar nessa ideia. Eu não sou uma pessoa qualquer um de nós pode pensar, eu sou filho de Deus. Deus é meu pai. Deus me ama. Deus cuida de mim. Deus me conhece. Assim, mas por que às vezes eu me acho tão pouca coisa, tão incapaz de tudo? Talvez pelas nossas forças, talvez não, com certeza, pelas nossas próprias forças, nós somos incapazes de fazer tantas coisas, né? Mas pela graça de Deus, porque Ele dá poder para nós, Ele nos ama, Ele aposta em nós. Não deveria pensar assim, então eu vou acreditar que eu sou o sal da terra. Deus não está falando, Jesus não fala assim, vocês têm que se tornar sal da terra. Vocês têm que melhorar, fazer um monte de coisa certa, até que vai chegar um momento que eu vou falar, cara, vocês são o sal da terra, vocês têm valor mesmo. Ele já fala para todo cristão, vós sois o sal da terra. Já temos valor pelo fato de sermos filhos de Deus, por sermos batizados, por Ele ter nos adotado, nos trazido para a sua família. Então, se Deus confia em mim, eu não deveria confiar um pouco mais também que é possível chegar à santidade, por exemplo? Não, volto a dizer, não pelas nossas forças, mas pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Que nós saibamos dizer, como São Paulo, né, que dizia, tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me conforta, que me dá força. Tudo posso. Eu acredito nisso de fato. Jesus me fala, vós sois o sal da terra, você é sal da terra. Você tem um grande valor para mim. Assim como tinha um valor na época de Cristo, né, há 2000 anos, nós temos valor para nosso Senhor. Então confia, né? Eu aposto em você. Sabem que, eu acho que eu já contei aqui alguma outra vez, em outras meditações, mas eu estou ultimamente fazendo um negócio detestável e que eu falei, nunca vou fazer isso na minha vida, mas estou fazendo agora, que é fazer academia. Eu acho que não inventaram uma coisa mais chata do universo ainda. Me falaram que eu tenho que fazer para emagrecer, para fortalecer os músculos, porque eu estou ficando velho. Então o pessoal foi falando, várias pessoas falando, você está gordo e você está velho, tem que ir para academia, né? Estou gordo e velho, vai para academia. Então, tá bom, aceitei e vamos para academia. São 3 vezes por semana que eu vou, e são os 3 dias de cruz. Um dos dias é sexta-feira, marquei sexta-feira para já ter um dia penitencial, né? Então falam também, a doutrina da igreja fala que a gente deve fazer penitência de carne, né? Não comer carne nas sextas-feiras, ou mudar por alguma outra penitência. Então eu falo, a minha penitência é ir na academia. Eu como carne tranquilo na sexta-feira, mas vou na academia. Que é muito pior, mas muito pior do que ficar em um jejum inteiro. Não posso comer nada, mas não vou na academia, seria muito mais legal para mim. Tem gente que gosta, né? Mas a minha opinião é essa daí, né? O dia de eu acordo de manhã e falo, Senhor, dai-me forças, porque hoje tem academia. Bom, mas também a gente vai aprendendo muitas coisas. A gente percebe que vai fazendo bem mesmo fisicamente, a gente se sente melhor depois, né? Depois que sai da academia, se sente melhor.
Mas outras coisas até espirituais vai dando para pensar, né, para meditar. Um dia tinha que fazer um exercício e tem uma instrutora lá na academia que falou, faz isso daqui com 15 quilos. Então carreguei uma barra lá com 15 quilos e tinha que fazer, eu levantando a barra, não sei como é que chama esses nomes aí. Aí fui levantando 15 vezes. Eu levantei a primeira vez, segunda, terceira, na quinta, eu falei, cara, tô começando a cansar. Mas faltam mais 10 ainda. Aí consegui 15 vezes. Ela falou, pronto, agora levanta, coloca nas costas, em cima da cabeça, põe nas costas a barra, e você vai fazendo um negócio que acho que chama afundo, não é? É tipo fazer uma genuflexão, assim, ó. Você vai indo, ela falou, então você vai 8 vezes indo, 8 vezes voltando, trocando os pés e girando. Eu falei, com 15 quilos nas costas, eu falei, não dá, eu não consigo. Ela falou, vai que você consegue. Aí eu fui uma vez e falei, não consigo mais. Ela falou, só mais um. Aí fui mais um. Fui 8 e voltei 8. Falei, cara, que incrível, fui capaz. Ela falou, então, mas falta fazer mais 2 séries. Sabe, é uma coisa, não sei, parece maldade da pessoa, né? Quando manda os outros fazer exercício assim. Sério, descobri lá que tem uma monja budista que faz academia no mesmo horário que eu faço. Às vezes ela aparece lá. Então, me apresentei, eu falei, eu sou padre. Ela falou, sou padre, eu sou monja. Pô, que legal, então ficamos batendo papo. E aí eu falei, mas esses treinadores aqui, eles fazem a gente sofrer, né? Ela falou, eles testam a nossa caridade. A gente tem que fazer o bem para todo mundo. Então, eles ficam testando, né? Tratam a gente mal e a gente tem que tratar bem. Então, é bom para a nossa vida espiritual. Eu falei, muito bem, amor. Gostei da ideia. Então, mas depois de fazer isso, depois foi possível. Repetir outra vez essa série, repetir outra vez. E ela falou, tá vendo? A gente não acredita que a gente tem força. É só acreditar e ir com calma que a gente chega lá. Então, eu fiquei impressionado, passei para a vida espiritual. Tem muita coisa assim também, né? A gente acha que não consegue. Olha, eu vou à missa mais vezes por semana, ou eu vou rezar mais, eu vou fazer. Tudo posso naquele que me conforta, naquele que me fortalece. Então, pensa nisso daqui, né? Jesus fala, vós sois o sal da terra. Você tem muito valor diante de mim. Então, essa é a primeira ideia que eu queria que nós considerássemos aqui na nossa oração, nesse recolhimento. Depois falávamos que o sal tem o poder, né, era usado para preservar da corrupção, para que não se corrompesse, não se apodrecesse uma carne, né, um alimento. Então colocava sal nele, salgava. Então, hoje em dia também, e essa deve ser a ideia de Jesus, é que nós temos que preservar o mundo da corrupção. O cristão deve fazer com que o mundo não se corrompa, não se apodreça. E não é verdade que muitos dos costumes estão se perdendo, né, no mundo atual? Os bons costumes, quantas infidelidades, quantas traições, quantas mentiras, quanta corrupção. E os cristãos, o que fazem diante disso? Tanta destruição, desejo de destruir a família que a gente vê, de destruir a vida que a gente vê. Mas, Senhor, eu como cristão, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo salvo? Que está preservando da corrupção? Ou, como fala Jesus, né, se o sal perde o seu sabor, se ele perde a sua capacidade de ser sal, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Não é para dar um frio na barriga, essas palavras do Senhor. Eu sou sal da terra. Será que eu não perdi meu sabor? Não estou? Será que eu estou ajudando a que o mundo não se corrompa? Será que eu vejo as infidelidades, as mentiras, a corrupção, a destruição da família e não falo, vou ficar na minha, não vou fazer nada, vou me afastar para cuidar da minha vida? Eu estou sendo salvo. Eu não deveria rezar mais, dar mais testemunho com a minha vida santa. Não deveria pregar mais a palavra de Deus, né? Querer ensinar mais sobre Cristo, sobre o Evangelho. Existe um medo atual de
de muita gente, de muitos cristãos que acham que esse medo faz com que a gente seja sal que perdeu o sabor. É o medo do politicamente correto. Não é? Tem muita coisa na vida que parece que na sociedade, nos meios de comunicação, nas redes sociais, que você tem que ter um certo pensamento para ser bem aceito, né? Para não ser excluído, para não ser cancelado. E a gente não quer ser cancelado, a gente quer estar dentro de tudo, né? Quer estar bem com as pessoas, quer ter opiniões que são aprovadas pela maioria. Então a gente tem medo de enfrentar um pensamento da maioria que não está de acordo com a verdade do Evangelho. Jesus fala: vós sois o sal da terra. Na terra tem que estar presente o sal. O sal não tem que transformar o gosto da terra, não tem que preservar da corrupção na terra. Agora, se eu perco o meu sabor, se eu perco a minha capacidade de salgar, o mundo vai se corrompendo. E atualmente eu acho que na vida da sociedade, no mundo todo, na igreja mesmo, tem umas ideias, assim, umas máximas que estão certas, mas que às vezes são mal entendidas. Tem que respeitar todo mundo. E é verdade, tem que respeitar todo mundo. Tem que incluir, inclusão, tudo certo. Mas será que esse respeito e essa inclusão não negam, às vezes, a verdade de Cristo e do Evangelho? Por exemplo, perdão por falar de temas concretos, assim, mas é que são as coisas que estão na sociedade e acho que serve como exemplo prático de que um cristão deve fazer para ser salvo. Temas como aborto, por exemplo. Não precisa nem ser católico, nem ser cristão para ser contra o aborto, para ser a favor da vida. Qualquer pessoa, qualquer ateu que respeite os semelhantes, que respeite os outros, deve ser contra o aborto sempre, em todas as circunstâncias. Mas agora, já há muito tempo, mas agora parece que está mais vivo isso de falar, não, é uma questão de saúde pública, não é um direito da mulher de escolher isso ou aquilo que fazer com o seu corpo, é uma decisão política. Quantos políticos não falam? Eu, pessoalmente, sou contra, mas eu tenho que pensar nos outros que não pensam como eu. Sério, se eu vejo como o aborto como um assassinato de um bebê indefeso, imagina um político falando: pessoal, eu sou contra o tráfico de drogas e os homicídios, mas eu, pessoalmente, eu não posso fazer nada contra, Quem quiser fazer tráfico de drogas, quem quiser cometer homicídio, fica à vontade, porque eu não posso obrigar que a minha fé influencie. A pessoa está louca, Tem que ser preso um político que fala um negócio desse. Então, o aborto, eu tenho coragem de defender o meu amor à vida, defender a palavra de Cristo, o Evangelho da vida? Ou num ambiente que o pessoal é a favor, fala: peraí, não vou falar nada, porque vai pegar mal, o que vão pensar de mim? Sal que perdeu o sabor. Homossexualismo. Nem sei como explicar isso aqui, porque eu posso falar alguma palavra meio errada, e como está gravando, está transmitindo, eu posso ser preso. Porque o politicamente correto ele vai proibindo até a fala normal. Parece que não pode falar mais homossexual, que é homoafetivo. Não é? Parece, eu não sei como é que... O heterossexual pode falar, não tem problema. Ninguém fala, quem é heterossexual fala: eu quero que me chamem de heteroafetivo. Não tem, a gente nem pensa nisso. Não é? O modo de se referir, à comunidade homossexual, antigamente, lembra, era GLS. Era gays, lésbicas e simpatizantes, acho que era isso daí. Depois passou para LGBT. E se você fala GLS, você é discriminado, não pode, porque é LGBT. Mas depois passou, acabou, já não é mais LGBT, é LGBTQI, não sei o que, aí tem um monte de letras, põe um mais lá no final, e você, sempre que vai falar sobre essa questão, tem que usar tudo isso daqui, porque senão eu estou excluindo alguém. Fala, será que não é um politicamente correto que está mandando em mim e mudando a ideia de Cristo e a ideia do Evangelho? Esses dias, na primeira leitura da missa, estamos ouvindo o livro do Gênesis ao longo da semana,
E falou de novo claramente esse evangelho, essa passagem da Sagrada Escritura super conhecida, que é usada nos casamentos, né, que Deus fez o homem e a mulher, né, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Não criou uma multiplicidade de gêneros diferentes, né? Acho que são 50, 70, não sei quantos são agora, atualmente. O pessoal vai criando cada dia uma coisa nova. Fluidez de gênero, gênero neutro. Ai de quem fala ele e ela só. Quem fala ele também. Todos, todas e todes. O pessoal fala, não, você fala, é destruição da língua, destruição de tudo por uma ideologia. Esta semana, agora há 2, 3 dias, a igreja anglicana na Inglaterra aprovou as uniões homossexuais, né? Dentro deles, lá, assim, tem bênção para os homossexuais, na união, quase como um matrimônio mesmo. Mas será que não está... a igreja não perdeu a capacidade de falar a sua doutrina, como falou sempre, a doutrina da igreja, sobre essa questão, fala no catecismo muito claramente. A homossexualidade designa as relações entre homens ou mulheres que experimentam uma atração sexual exclusiva ou predominante para pessoas do mesmo sexo. Tem se revestido de formas variadas através dos séculos e das culturas. A sua gênese psíquica continua em grande parte por explicar, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves. A tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, contrários à lei natural. A doutrina da igreja fala isso. Depois fala que tem que ser respeitado. Eu não posso discriminar injustamente uma pessoa por ter uma condição homossexual. Mas não posso falar, está tudo certo. Outra questão, outro problema, o uso de anticoncepcionais, número de filhos, que cada um vai... Não é que é difícil até enfrentar isso daí. A gente nem quer ficar com a opinião da maioria para não entrar em conflito. Tem padres, né? Muitos padres que ensinam o contrário. Não estou falando vocês, leigos, vocês têm que dar testemunho. Não, é todo mundo, padre, bispo, papa, né? Cardeal. Tem padres, vários, que falam isso. Não, você já tem 2 filhos, pode usar preservativo tranquilo, porque você já tem 2 filhos. Pode fazer cirurgia para parar de ter filho, porque você já tem 2 filhos, 3 filhos. Nossa, no mundo de hoje. E assim a gente vai negando o que ensina a igreja, negando o que ensina nosso Senhor Jesus Cristo. É o sal que perde o sabor. Será que nós temos, digo nós como padres na igreja, os bispos e todos os cristãos, nós temos vergonha do Evangelho? Estou sendo o sal da terra. E volto a dizer, não tem nada contra as pessoas que fazem isso. Eu tenho muitos amigos, né, gente conhecida, que já fez aborto, que usa anticoncepcional, que usou anticoncepcional, que é homossexual. Então a gente deve acolher todas essas pessoas, mas o acolher não significa que tudo que você faz está certo. Mais ou menos como um marido que está traindo a mulher e quer se arrepender, você fala, muito bem, pode vir para a igreja, pede perdão e procura mudar de vida. Não posso dizer, o marido está traindo a mulher, e eu falo, mas você tem que ser acolhido, fica tranquilo, a igreja te acolhe. Ele fala, tá bom, amanhã eu vou trair ela de novo. Tudo bem, a igreja te acolhe. E semana que vem eu vou trair mais uma vez com outra ainda. Tudo bem, não tem problema, a igreja te acolhe. Não tem lógica. Imagina a mulher, a própria esposa falando, eu te acolho, pode me trair à vontade, eu te acolho. Porque Jesus fala do acolhimento e da inclusão. Você fala, peraí, uma coisa é acolhimento e inclusão, e a outra é pregar a verdade, né, do Evangelho. Tem um padre, que é uma pena, né, que a gente reze por ele, né? É um padre super famoso na internet, dos Estados Unidos, e que é o líder, né, dos movimentos LGBT e todas as letras, assim. Ele escreve livros promovendo isso daí, dizendo que está tudo normal, tudo certo, que a igreja acolhe, que é tudo excelente. E uma vez ele falando meditando no Evangelho do Zaqueu, ele falou que o Zaqueu era pecador, né, cobrador de impostos, chefe dos cobradores de impostos, e falou, e Jesus foi até ele, até a árvore onde ele tinha subido, falou, Zaqueu, desce depressa que hoje eu vou ficar na tua casa. Falou, é assim, ele era excluído pela igreja, pelos fariseus da época,
Mas Jesus entra na casa dele. Ele falou, assim como hoje os homossexuais são excluídos e Jesus entra na casa dele, então nós temos que acolher todo mundo, porque está tudo certo, não sei o que. E parou de meditar no Evangelho. Parou nesse momento, ficou só falando, meu amigo, por que você não continuou o Evangelho? Porque Jesus foi na casa do Zaqueu, e o Zaqueu falou, se eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. E então Jesus falou, hoje entrou a salvação nessa casa, esse homem é filho de Abraão. Porque ele se converteu. Jesus vem chamar os pecadores para a conversão, não para que continue no pecado. Então, desculpe, parece um desabafo, assim, né? Mas é que são tantas coisas que a gente fica com medo de falar a verdade. Não significa uma falta de carinho para com ninguém. Né? Tem gente homossexual que vem falar comigo um dia, depois cai outra vez, padre, eu quero pedir perdão, vem outra vez, tá bom, vamos. A igreja acolhe sempre, enquanto a pessoa quer melhorar. Pessoa que fez aborto, vem para a igreja perdoa o pecado. Mas como Jesus que fala para aquela mulher, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Procura mudar de vida. Então, o sal, quem é sal, tem que dar a doutrina da igreja, respeitando, amando todo mundo, mas pregando a verdade. E o sal, ele transforma, ele dá gosto. Que diferença a vida e as comidas com sal ou sem sal. Não é? Imagina, sem sal nas comidas, fica tudo com gosto de chuchu. Não é? Eu tenho um amigo que ele fala, você já percebeu que tem coisas que tem tudo o mesmo gosto? Chuchu, milho, abacate, é tudo um gosto neutro, que não tem gosto de nada. Eu sei que tem gente que não concorda de jeito nenhum, mas eu concordei, é que eu não curto nada dessas coisas, assim, né? Chuchu, milho, abacate, para que existe isso? Beterraba, para que existe essas coisas? Não precisava existir. Bom, mas com sal ou sem sal, se uma coisa não tem gosto, você põe bastante sal, aí fica, até que ficou bom, né? Não é uma carne sem sal, é sem graça. Você põe sal e ele realça muito o sabor. Parece outra comida, outra coisa, que transformou a substância daquilo. Dentro desse negócio que me falaram que eu estou velho e gordo, eu fui também numa nutricionista. Mas gente boa nutricionista, porque ela me deixou comer de tudo e beber de tudo praticamente. Ela falou, não tem problema, só diminui essa quantidade, faz isso daqui, faz aquela outra coisa. Reorganizou as coisas, estou feliz, estou passando um pouco de fome, mas estou feliz. Mas, em geral, estou feliz. Mas teve uma coisa que ela falou, que ela falou, não coloque muito sal nas coisas, hein? Eu falo, não, como assim? Porque chega comida, nem experimento, antes já coloco o sal meio como um instinto. Eu tomo bronca da minha mãe há muitos anos por causa disso, até hoje tomo bronca sempre por colocar muito sal, aí vem essa nutricionista e fala, não pode colocar sal. Então é o que está me fazendo sofrer ultimamente, porque a vida muda com o sal. Então pensa espiritualmente isso. A nossa visão do mundo, apesar de que nós falamos dos problemas que existem, deve ser uma visão saborosa, né? Uma visão alegre, otimista. Cristo é a solução para tudo. Ele é a razão do nosso ser, da nossa vida aqui na Terra. Então eu vou levar a palavra de Deus para todo mundo. Se alguém não tem sentido na sua vida, está meio perdido, falando, é que você não conhece Cristo. Você tem que conhecer. Imagina os cristãos, os primeiros seguidores de Jesus, quando viram ele ressuscitado. Falaram, isso é aqui que está a verdade da vida de todas as coisas. Deus que se fez homem, morreu e ressuscitou. Então a vida tem sentido porque Cristo existe. Então eu sou sal na minha família, no mundo, na minha vida, no trabalho. O sal não aparece, ele desaparece na comida, mas dá sabor. Eu não preciso aparecer, mas eu dou vida, dou alegria na minha casa, no meu trabalho, nas minhas relações sociais. Que bom seria, né, se nós vivêssemos isso mesmo de verdade, né? Como Jesus fala, vós sois o sal da terra. Então, primeiro que nós temos grande valor, o sal tinha grande valor. Então, pela graça de Deus, podemos fazer tudo, fazer tantas coisas, Senhor, porque você me chama de filho. Depois,
o sal preserva da corrupção, que nós nos sintamos, né, como cristãos, responsáveis para não deixar o mundo apodrecer, o mundo se corromper. Graças à atuação dos cristãos, o mundo tem que se manter vivo. E graças à atuação dos cristãos, o mundo tem que ter sabor, tem que ter vida, tem que ter alegria, porque o sal é que dá sabor. Se o sal perde o seu sabor, fala Jesus, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Senhor, que eu não seja um sal que perdeu o sabor. Minha mãe, Santa Maria, hoje comemoramos essa festa de Nossa Senhora de Lourdes, que transformou o ambiente daquela cidadezinha na França, e hoje o mundo inteiro corre a ela, né, para pedir as suas graças. Que nós tenhamos, com a ajuda de Nossa Mãe do Céu, Nossa Senhora de Lourdes, nós também saibamos nos transformar, falando assim, minha mãe, eu quero ser de verdade sal da terra, como o seu Filho Jesus nos pede. Quero preservar da corrupção nesse mundo e dar sabor a todas as coisas, a todas as pessoas. Ajuda cada um de nós, minha mãe, com a sua graça. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Ato de presença de Deus. Jesus subiu a montanha e ensinava-lhes. Bem-aventurados os que têm coração de pobre. Bem-aventurados os que choram, os mansos. Quando Jesus nos ensinou as bem-aventuranças, ele traçou um estilo de vida de acordo com o seu coração. Quando converso com Deus, peço-lhe ajuda para ver como posso viver as bem-aventuranças no meu dia a dia. Vós conheceis a bondade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por vós, a fim de vos enriquecer por sua pobreza. Na minha situação econômica e profissional, fui influenciada pelo consumismo, ou sei como colocar as coisas e o tempo de que disponho a serviço da minha missão? Viver com Deus dá-me serenidade, confiança e senso de humor diante da falta de dinheiro, tempo, qualidades físicas ou intelectuais que gostaria de ter? O único bem é amar a Deus de todo o coração e ser pobre de espírito aqui. Procuro compreender que tudo que tenho recebi gratuitamente de Deus e que o Espírito da obra me leva a usar o que é necessário para fortalecer a minha vocação. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. Como busco conforto e paz em Jesus? Quando convivo com outras pessoas, de que maneira posso transmitir paz, conforto e alegria? Recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Em quais aspectos preciso da luz e da força do Espírito Santo para ser manso e humilde como o Senhor e também como trato as outras pessoas? Vós sois o sal da terra. Procura prestar a tua ajuda sem que os outros o notem, sem que te louvem, sem que ninguém te veja, para que, passando oculto como sal, condimentes os ambientes em que te desenvolves e contribuas para conseguir que, pelo teu sentido cristão, tudo seja natural, amável e saboroso. Tenho consciência de que, na medida em que estiver perto de Deus, serei aquele sal que o Senhor deseja para transformar a sociedade?
És entre os teus alma de apóstolo, a pedra caída no lago. Provoca com o teu exemplo e com a tua palavra um primeiro círculo, e esse outro, e outro, e outro, cada vez mais largo. Compreendes agora a grandeza da tua missão? Que exemplo que dou aos outros com a minha vida? Ato de contrição.